Seguindo com o seminário 2000 anos de abismo educacional, ouviremos agora com Eric Assunção a quarta palestra. Antes, porém, curvemos a fronte em oração. Querido Deus e Pai eterno que estás nos céus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos sobre a educação e continuamos clamando a Ti para que possamos ser transformados e que tenhamos os nossos conceitos renovados e que possamos aplicar tudo o que a Tua palavra diz que devemos fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, hoje nós vamos cobrir um pouco da educação na Idade Média, também a Reforma Protestante e a educação, e se der tempo nós vamos entrar um pouco na Contra-Reforma. Vamos ver o quanto nós vamos conseguir abordar hoje. No livro História do Protestantismo, de Wiley, era um dos livros também históricos que a irmã White usava e usou no Grande Conflito. Na página 60, inclusive, está a seguinte citação: o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. De acordo com a profecia bíblica, quando é que foi esse período que o papado teve supremacia? A Idade Média, que começou em que ano? 530 e quase lá. 538. Foram os 1260 anos. Até 1798, exatamente. Esse foi um período que o papado tinha a sua supremacia. Nós temos a Idade Escura. Lembrando um pouco do papado, foi formado por um sistema de educação cristã baseado em filosofia humana. Todas aquelas coisas que nós vimos ontem foram absorvidas pelo papado. Todos aqueles ensinos, a filosofia de Platão, o escolasticismo, crítica superior, misticismo, que os monastérios eram grandemente baseados nesse sistema do misticismo. Pelagianismo com a salvação pelas obras, tudo isso entrou e com o nome de cristão. O corpo que adota esse sistema de educação, baseado na filosofia humana, naturalmente deixará o poder de Cristo para buscar o apoio do Estado. É a tendência natural. E foi isso que o papado fez. O papado uniu igreja e Estado. Em Daniel 11, no versículo 31, diz: e braços, ou pode ser traduzido como exércitos, serão colocados sobre ele, o papado, estabelecendo abominação desoladora. No começo, a Igreja Católica era só uma abominação, porque envolvia só um aspecto religioso. Mas quando se uniu com o Estado, se tornou uma abominação desoladora. Força do Estado. E o mesmo acontece, porque nós conhecemos a profecia de Apocalipse 13, o mesmo vai acontecer com todos os sistemas e todas as pessoas que, embora possam professar ser cristãs, se apoiam na filosofia humana. Todos no final vão se unir com o Estado, ou seja, com o governo da besta, que é unido com o Estado, impondo o domingo. É por isso que cada um individualmente tem que estar liberto da dependência na filosofia humana. Mosheim, aquele historiador, relata que no século XI, muitos passaram a dedicar suas vidas inteiras à dialética. Alguém lembra o que é dialética? Dialética, o explicar a revelação com a lógica. Lembra? É o estudo da lógica. Tudo achar a lógica para todas as coisas que existem. Até mesmo as coisas de Deus que às vezes a nossa mente não consegue explicar pela lógica. Então, estudavam dialética, vidas inteiras, ou discussões lógicas e metafísicas, pois presumia-se que saber isso era suficiente e que nada se perdia pela ignorância em outros ramos. Aqui nós já estamos na Idade Média. É interessante que aquele intelectualismo dos primeiros séculos se transformou em ignorância.
Tudo que era importante era essa chamada lógica. No livro Desenvolvimento Intelectual da Europa, página 159, diz um exemplo de como estava o ensino. Na geografia patrística, a Terra era uma superfície chata. Isso veio do paganismo. Isso era apoiado com passagens das Escrituras. Cosmas Indicopleustes, cuja geografia patrística havia sido uma autoridade por aproximadamente 800 anos, perguntava a seus defensores, os defensores da teoria da Terra redonda. Ele dizia assim, olha só a dialética aqui, não interessa, como é que vocês estão dizendo que a Terra é redonda, mas como no dia do juízo os homens do outro lado de um globo poderiam ver o Senhor descer dos ares? Então você começa a raciocinar. Como isso seria possível? Bom, tem uma passagem que eu acredito que explica. Apocalipse 6,14. Diz que um pouco antes da volta de Jesus, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O que eu quero dizer com isso? É possível Deus reunir toda a porção seca da terra em um lugar só e todo olho ver a Cristo. Agora, isso é só uma ideia, não estou dizendo que vai ser assim, mas se eu for por aí, eu ainda estou tentando raciocinar. O que importa mesmo é esse texto aqui, ó, Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Acabou. Eu não preciso ficar vendo como todos vão ver a Jesus quando ele voltar, entende? O importante é que a Bíblia disse que a terra é redonda. Então, isso era muito comum na Idade Média, esse tipo de indagações, tipo de dúvida, esses métodos alegóricos. E isso preparou o caminho para o domínio papal. O método de ensino papal era o de decorar. Como eu falei, eu não vou entrar muito em detalhes da educação na Idade Média, mas é interessante que a criança entrava na escola com 7 anos e elas aprendiam as letras, aí aprendiam as sílabas, aprendiam a montar as palavras, exatamente como é hoje. Hoje ainda é pior, porque hoje é 6, não é a idade de entrar? Então, mas o método é muito semelhante ao de hoje. E esse método de decorar faz o quê? Ele enfraquece as faculdades de compreender, raciocinar e criar, porque ele está só recebendo. E isso tornou o papado mais fácil dominar as mentes. E ao mesmo tempo que o papado dominava as mentes pelo decorar, os eruditos estudavam lógica e se vangloriavam achando que eram mentes pensantes. Entendeu como foi o engano? Então eles ficavam discutindo coisas não vitais, baseado em informações prontas que eles decoravam e achavam que eram eruditos, pensantes, inteligentes, e assim o papado tomava conta de todo mundo no sistema educacional dele. E isso gerou uma ignorância tal que os avanços e descobertas no mundo praticamente cessaram. Os grandes avanços e descobertas voltaram com a Reforma Protestante. Imprensa, bússola, assim, a descoberta das Américas. Nós temos várias descobertas no mundo vindo com a Reforma, com a Bíblia voltando a ser estudada. Não preciso nem mencionar que o estudo da Bíblia foi sendo removido também dos próprios cursos de teologia. E por que ensinar teorias tão absurdas? Uma outra que era ensinada era que a Terra era o centro do universo. Também vem do paganismo. Por que essa teoria era ensinada? Olhem só, vamos raciocinar. Se o Papa é o ser supremo do planeta, como a Igreja Católica dizia, que era o representante, era o vicário do Filho de Deus, pode-se concluir que o representante de Satanás na Terra, o Papa, tem seu trono no centro do universo. Entendeu? Se a Terra é o centro do universo, o trono do Papa é o centro do universo, ocupando assim o lugar de Deus. A mesma coisa lá em Isaías que nós lemos, e me assentarei no trono de Deus. O inimigo fez aqui na terra o que não conseguiu fazer no céu. E a Idade Média foi um período
um vislumbre que Deus permitiu que o inimigo fizesse aqui. E o que aconteceu na terra foi uma simulação do que teria acontecido se Deus permitisse que Satanás tomasse o seu lugar. Então nós temos o grande conflito aqui. Foi um palco para o universo todo ver. No livro também Desenvolvimento Intelectual da Europa, diz o autor: médicos eram vistos pela igreja com desdém e considerados ateus pelo povo, que apegava-se firmemente às lições que foram ensinadas de que curas devem ser realizadas por relíquias de mártires e ossos de santos através de orações e intercessões. Isso puxa do pelagianismo também. Mas o que também beneficiava a igreja com isso tudo? Para a propiciação destes seres celestiais era necessário que taxas fossem pagas. Então, para promover os interesses da igreja, toda a educação era usada. E as mentes das pessoas eram formatadas para aceitar que o papado fosse promover. Títulos acadêmicos, os diplomas, foram introduzidos na educação cristã, também nessa época. Um pouco antes, na verdade, o que não acontecia na igreja primitiva. Ela não tinha títulos acadêmicos. O tempo para tirar um diploma na Idade Média chegava a 40 anos. Por que tanto tempo na escola? Porque ensinava-se informações e conclusões, ao invés dos princípios que levam a essas informações e conclusões, entenderam? Então, se for para receber toda a informação do mundo, você pode estudar 40, 50, 60 anos, você nunca vai receber toda a informação do mundo. Agora, se você aprender os princípios de como estudar por si mesmo e chegar a essas conclusões, você não precisa de tanto tempo numa escola. Na segunda metade do século XII, as crianças podiam ser ensinadas apenas por aqueles com diplomas das universidades. Então, houve um controle na educação das crianças. A igreja ganhou controle sobre as universidades e, através de seu representante lá dentro, geralmente o presidente, o diploma era concedido. Segundo Hartman, no livro Religião ou Não na Educação, página 43, ele diz: a entrega de diplomas foi originada por um papa. E isso foi puxado também no paganismo, porque na religião grega, na cultura grega, quando alguém era iniciado nos mistérios da religião, ele ganhava um título também, um diploma. Então, o que o papado fez? Ele inibiu a capacidade do povo de pensar por si mesmo, pois assim veria a inconsistência de seu sistema. Comprou as pessoas com diplomas e formatou as mentes à cega sujeição. Quem não entra no sistema é mal visto pela sociedade. A mesma coisa. Eu me lembro quando eu estava no Canadá, muitas pessoas lá, ilegais no país. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas eu, por causa do meu pai que morou lá, eu tenho o privilégio de ser cidadão canadense. Então eu tinha todos os privilégios de poder estudar. O governo lá ajuda, paga para você toda a educação e depois faz um empréstimo. Muito ele dá e tanto ele empresta, e aí você, depois que gradua, vai pagando o governo. Então eu tinha todos esses privilégios. E aí eu decido não ficar com nada daquilo e vim estudar numa escola que não é credenciada, não é nada reconhecida. Em termos de dinheiro, termos financeiros, não há muita esperança para a minha vida. E realmente a pressão que eu sofri foi muito grande. Pressão da sociedade, pressão da família, pressão da igreja. Por quê? Porque o sistema de hoje é igual ao sistema da Idade Média. Quem não entra no sistema, quem não tem um título, é mal visto pela sociedade. E isso é uma grande luta, eu imagino, para pais que têm os filhos e querem tirar os filhos da educação do sistema, porque aparentemente os filhos vão ser vistos como ninguém.
Educação no lar é muito mais do que você só trocar o lugar que o seu filho estuda. Você tem que trocar o sistema que o seu filho está estudando. Enfim, nós vemos que o que acontece hoje é o mesmo que aconteceu na Idade Média. Mas agora, naquele caos, naquela escuridão, aí surge a reforma. Muitas coisas prepararam o caminho para a reforma. Os árabes fizeram muitos desenvolvimentos científicos. Os judeus na medicina, os judeus chegaram a ser banidos da França, que afetava a Igreja Católica, ganhando dinheiro pelas curas através dos mártires e das relíquias. E houve um reavivamento do estudo dos clássicos gregos. Tudo isso foi preparando o povo para a reforma. O povo foi começando a indagar mais. E o mundo foi amadurecendo. E a reforma foi uma obra gradual de um sistema de educação. Ela teve início nas instituições educacionais. Nós temos alguns precursores da reforma. Vamos falar de 3 deles, brevemente. Teve esse homem chamado Agrícola, que era conhecido como o pai do humanismo alemão. Ele chegou a ser convidado para ser presidente de uma universidade. Ele falou acerca de métodos. Essa é uma das citações que tiveram mais importância na minha vida como professor. Diz assim: quem quiser estudar com sucesso deve exercitar-se nestas 3 coisas. Primeiro, conseguir as percepções do assunto sendo ensinado, fixar na memória aquilo que compreendeu. A educação papal terminava por aqui. Era só explicar, memorizar e acabou. E produzir algo a partir de sua própria capacidade. E esse é o elemento que faz toda a diferença na educação. Uma educação prática. Lembrem-se que nós falamos da educação de Cristo. Como não tinha uma estrutura física, as salas de aula não era nada formal, mas era uma educação muito prática. Os discípulos aprendiam no campo missionário. E quando chegou a hora, todos estavam prontos para pregar o Evangelho. Foi uma preparação de caráter. E pregar o Evangelho ao mundo todo. E por que nós não estamos terminando essa obra que Cristo deu? Por causa dos métodos. E por causa de consagração própria, várias coisas, mas a educação está intimamente relacionada com isso. Em outra citação, a Agrícola também fala do pensamento substituindo o formalismo seco e memória abstrata. Ele diz: é necessário exercitar-se em criação. Quando não produzimos nada, o que aprendemos permanece morto. Se eu ouço um monte de mensagens aqui e eu não pratico, é o que? É morto. Se eu ouço as doutrinas bíblicas, mas eu não vivo, eu não compartilho com os outros, vai ficar morto. E o cristão vai ter uma vida morta. Mas quando aquilo se torna parte da pessoa, e a pessoa compartilha para outros, que vão ensinando a outros, aí o cristianismo se torna vida. Então, criação é vida. O conhecimento que adquirimos deve ser como semente plantada na terra, germinando e dando frutos. Isso está no livro História da Educação, 125 a 128. Um outro precursor, que foi Reuchlin, da Alemanha também, foi fortemente contrariado por monges e professores papais. Por quê? Recomendou que a Bíblia fosse usada nos estudos teológicos. A Bíblia tinha sido completamente banida e ele foi perseguido por promover o estudo da Bíblia no curso de teologia. Mas Deus teve suas providências, porque os clássicos gregos também reavivaram o interesse pela língua grega e por outras línguas, até a língua hebraica foi promovida, e isso os reformadores usaram para promover os estudos das escrituras nas universidades. Nós vamos ver depois. Erasmo, creio que todos aqui já ouviram falar de Erasmo. Nós estamos aqui nos séculos XV e XVI. A principal obra de Erasmo foi essa, o Novo Testamento em grego. Em um lado era grego, outro lado era em latim. Contribuiu muito também para a reforma.
É meu desejo, disse Erasmo, levar essa disputa fria de palavras, chamada teologia, de volta à sua fonte real. Deus queira que esta obra dê tanto fruto ao cristianismo quanto me custou de trabalho e aplicação. Então, aquele desejo, aquele primeiro amor que a igreja deixou, Erasmo foi tocado pelo Espírito Santo para ser um instrumento para recuperar. Um apelo, então, foi feito em favor da palavra de Deus e era necessário ensinar as massas a lê-la. História da educação também. Agora vamos falar um pouquinho de Lutero. Os dois grandes reformadores educacionais da Europa, da Alemanha mais especificamente, foram Lutero e Melanchthon. Lutero dizia que a educação era um meio de produzir serviço mais eficaz em prol da Igreja e do Estado. Porque muitos pensam que a Reforma foi um movimento que atacou os erros da Igreja Católica. Realmente também isso foi parte da Reforma. Mas foi muito mais do que isso. A Reforma foi uma reforma educacional. E Lutero foi um reformador educacional. Lutero não se preocupou apenas com a educação do clero, ou dos líderes religiosos, propôs estendê-la aos leigos, que até então haviam sido depravados dela. Isso diz D'Albinê, também historiador. Lutero encorajou a educação infantil, disse ele, árvores novas, embora algumas quebrem, são mais facilmente curvadas e disciplinadas. História da Educação 145. Investiu nas áreas certas, as crianças e os jovens. Até na continuação dessa citação, Lutero fala, é melhor investir nessa área do que tentar ensinar esses velhos rabugentos a verdade. Lutero era um pouco forte nas suas palavras. Mas basicamente o que ele queria dizer é mais fácil moldar os jovens e as crianças do que para as pessoas que já têm uma mente toda formatada em um outro método. O estudo da natureza também. Olha o que Lutero falou do estudo da natureza. Estamos começando a recuperar o conhecimento do mundo exterior que perdemos desde a queda de Adão. Reconhecemos na mais delicada flor as maravilhas da bondade divina e a onipotência de Deus. Vemos em suas criaturas o poder de sua palavra. Ele ordenou e se fez. História da Educação, página 135. Vocês se lembram da educação de Jesus? Tinha 3 pontos fundamentais na educação de Jesus. A palavra de Deus, natureza e o trabalho manual. Nós vemos a reforma aqui restaurando essa educação que Jesus teve, que João Batista teve. Homens que tiveram obra importantíssima no mundo. A palavra de Deus entrando na educação, estudo da natureza. Lutero viu a importância. E vamos falar um pouco de Melanchthon agora. Melanchthon foi o grande companheiro de Lutero, que nasceu em 1497, ele tinha só 20 anos, um jovem. Quantos jovens aqui nos seus 20 e poucos anos? Olha só, você não precisa esperar chegar a 30, 40, 50 para fazer uma grande obra para Deus. Deus pode usar pessoas muito jovens ainda. E ele iniciou sua obra, ele tinha 20 anos quando Lutero iniciou sua obra em 1517. Estudou em Heidelberg e Tübingen, 2 faculdades bem renomadas, onde tornou-se doutor em filosofia em 1514 e começou a ensinar. É claro que eles estavam sendo educados ainda nos métodos errados e tudo mais, mas Deus precisou usar homens eruditos, porque a ignorância daquela época era muito grande. Ele precisou usar homens que sabiam outras línguas para traduzirem a Bíblia. Então foi o processo que Deus foi usando. Não era perfeita a educação da Reforma, mas já estava se dando passos. Lutero, por ter sido educado então nesses moldes católicos, não pôde ir mais adiante do que ele foi. Com certeza, Deus precisou usar outras pessoas. Deus nunca vai fazer uma obra só com uma pessoa. E ele era até um monge. Ele foi um monge, saiu do monastério.
nós estamos vendo, é um abismo e Deus está construindo uma ponte sobre esse abismo. E quem vai concluir a construção dessa ponte sobre esse abismo somos nós. Não estou dizendo que vai ser essa geração, mas somos nós, povo adventista do sétimo dia. Não vai surgir uma outra denominação, uma outra crença. Aquilo que tinha que ser revelado já foi revelado. Não era o caso ali na Reforma. Eles ainda não tinham toda a revelação. Mas nós temos toda a revelação. Nós temos que ter agora a compreensão dessa revelação e a aplicação dessa revelação. E assim, a história dessa terra vai ser terminada. Está muito próximo, muito próximo. Só depende de nós. Então, começou a ensinar. Melanchthon era uma pessoa que tinha facilidade de aprendizado, clareza para explicar. E ele foi recomendado por Erasmo e Reuchlin, esses dois precursores da Reforma. Ele inclusive era aluno de Erasmo, o mais destacado aluno de Erasmo. Ele foi recomendado para ensinar na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E quando ele chega lá, à primeira vista não causou boa impressão em Lutero e outros professores. Por quê? Porque ele era jovem, era tímido, era retraído. Mas após sua primeira aula passou a ser muito admirado por Lutero e por outros. Lutero e Melanchthon uniram-se então de forma íntima na reforma educacional. Lutero possuía calor, vigor e força. Melanchthon, clareza, discrição, era discreto, e brandura. Lutero dava energia a Melanchthon. Melanchthon moderava a Lutero. Vejam só que Lutero não podia fazer aquela obra sozinho e nem Melanchthon podia fazer aquela obra sozinho. Um completava o outro. Inclusive, quando Lutero morreu, Melanchthon não foi capaz de levar avante. Precisava daquele que dava energia a ele. Então nós, como igreja, como povo de Deus, somos o corpo de Cristo, como nós lemos na Bíblia. E cada um tem características diferentes. E nós devemos olhar essas características diferentes como ajuda. E se alguma parte do corpo está enferma, um deve buscar ajudar essa parte enferma, curar para que todo o corpo vá bem. Quem aqui que quando sofre um corte ou uma pancada, torce o pé, fica irritado com o seu pé por causa daquela pancada? Acontece isso? Irritado com o pé. Pé, por que você foi torcer? Agora eu também vou te desprezar. Não, porque você sabe que o pé é importante para o seu corpo. E você vai fazer o quê? Você vai tratar do seu pé para que todo o corpo possa andar e chegar ao lugar. Mas às vezes nós como cristãos, ao detectarmos enfermidades nas outras partes do corpo, o que nós fazemos? Nós atacamos ainda mais. E dessa forma o corpo nunca vai cumprir o seu propósito. Então nós temos que nos ajudar, entender que cada um é uma função vital no corpo de Cristo. E essa união que Lutero e Melanchthon tinham foram uma das razões do sucesso da sua obra. Ele deu início, Melanchthon, a uma nova forma de ensino e estudo, e Wittenberg veio a se tornar a escola da nação. Milhares de estudantes vinham ouvir Melanchthon, vinham de outras nações da Europa. Era uma escola muito simples. Surgiu um novo sistema educacional que tornou necessário novas apostilas e livros-texto, a que Melanchthon se aplicou. A impressão que me dá é que Melanchthon era o mais talentoso, assim, intelectualmente. Lutero também era talentoso, mas ele tinha mais o vigor, ele fazia acontecer. Melanchthon acordava frequentemente às 3 da manhã e muito de seu trabalho foi feito entre esta hora e o amanhecer. Acordava de madrugada e ia fazer apostilas. Desenvolveu gramáticas grega e latim, obras sobre retórica, lógica, física e ética com um ponto de vista bíblico, o mais bíblico possível na capacidade deles. Está no livro Vida de Melanchthon, página 81. Lançou uma publicação sobre teologia dogmática em 1521, baseando a teologia na Bíblia.
para nós parece normal, mas aquilo foi uma revolução na época. Lembra que Reuchlin foi criticado por querer introduzir Bíblia no curso de teologia? Então ele faz um curso de teologia baseado na Bíblia agora, Melanchthon. Foi uma teologia sistemática. Com certeza foi o primeiro ali que não se usava mais a Bíblia no curso de teologia. Lutero falou, se alguém tiver essas duas obras, a Bíblia e a obra de Melanchthon, será um teólogo de quem nem o diabo nem os hereges conseguirão nada. Algumas de suas obras continuaram sendo usadas por mais de 100 anos. Isso vem no mesmo livro. E não parou por aí, só nas universidades. Devido à falta de escolas preparatórias agora, nós estamos falando, devido à falta delas, escolas para crianças e jovens, Melanchthon dedicou-se a ensinar crianças e jovens, muitos dos quais moravam em sua própria casa. Com a ajuda de Lutero, reorganizou e fundou outras escolas preparatórias. E certa vez ele disse, a causa da verdadeira educação é a causa de Deus. E a reforma, nós demos aqui realmente uma pincelada na reforma, com a origem da reforma educacional na Alemanha, com Lutero e Melanchthon e esses precursores, teve um efeito tremendo. Em um período de 40 anos, a reforma havia alcançado maravilhosos resultados. Em vários lugares da Europa, partidos políticos protestantes surgiram e muitos dos líderes nobres e nobres das nações tornaram-se protestantes, alcançou a alta classe. Constituições nacionais foram criadas baseadas nos princípios do protestantismo, que é o republicanismo, que é um sistema de governo que visa o interesse comum do povo. O povo tem voz também no governo, não como o sistema papal, onde o Papa dita e tudo aquilo é feito, e imposto. Mas nações se tornaram republicanas e protestantes na Europa por causa daquela reforma educacional. Muitos pais tiraram seus filhos das escolas católicas. Na Áustria foi dito que não mais talvez de a 30ª parte da população permaneceu católica. 1 em 30. Está no livro História dos Papas. Opiniões protestantes triunfavam nas universidades e estabelecimentos educacionais. Neste período, os professores da Alemanha eram todos, quase sem exceção, protestantes. Imagina só o poder que esses reformadores não tinham. Eles tinham o Espírito de Deus ali, porque eles converteram, o Espírito Santo através deles converteu uma nação. E dessa nação, vários países foram convertidos da Europa. Imagina só o que duas pessoas aqui podem fazer, cheias do Espírito Santo. Será que também não pode converter uma nação? Se na Idade Média a Alemanha foi convertida e vários outros países, em 40 anos de reforma educacional, imagina só o que você pode fazer. O que nós podemos fazer quando realmente cheios do Espírito de Deus. É por isso que, olhando essas coisas na história, eu digo que o Espírito de Deus trabalha em nosso meio, se não de forma limitada. Nós precisamos de uma entrega total a cada dia. Precisamos buscar, estudar mais a palavra de Deus e esquecendo os conceitos do mundo para deixar o Espírito Santo. Nós temos que esvaziar o vaso para o Espírito de Deus tomar posse. E resultados maravilhosos serão vistos em pouco tempo. E se a reforma tivesse prosseguido, teria removido da terra todas as formas de tirania, ao invés de apenas modificar a história. E, como na igreja primitiva, a história se repetiu. Como a igreja primitiva deixou o primeiro amor, também na reforma, infelizmente, não foi ainda. Não foi ainda. A reforma, não vou dizer que falhou, mas houve um atraso. Houve um atraso. A educação pela fé foi perdida.
em seus esforços para dar à doutrina cristã uma forma científica, perderam seu espírito. Foi a mesma coisa que aconteceu na igreja primitiva, exatamente a mesma coisa. O mundo protestante veio a dividir-se em facções antagônicas. Eu sou de Lutero, eu sou de Melanchthon, eu sou de Calvino. E aí ela se dividiu. Esses homens que Deus usou para serem peças complementando esse quebra-cabeça, as pessoas pegaram uma peça separada e falaram, essa peça é todo o quebra-cabeça, entendeu? E por isso a reforma protestante atrasou de novo. Não precisaria ter demorado 2.300 tardes e manhãs, eu creio assim, para purificação do santuário. Eu acho que se o povo de Deus tivesse colaborado, poderia ter sido mais breve o tempo. Jesus já poderia ter voltado há muito tempo. Desconsiderando a ampla base da fé comum e entrando em odiosa e restrita controvérsia, mantendo a forma da pura doutrina, mas negligenciando abraçá-la e viver consistentemente com ela. E houve um retorno aos métodos papais. Variedade insuficiente de assuntos, uma instrução mecânica, que é a memorização sem o entendimento, uma disciplina arbitrária, sem fazer a pessoa compreender, e o latim. O latim sempre foi um grande vilão, memorizava-se palavras e grandes trechos em latim, cantava-se em latim, e muitas pessoas nem sequer entendiam e ficavam só memorizando sem entender. Mas enfim, os métodos infelizmente voltaram. Amanhã nós vamos falar das escolas jesuítas, que contribuíram bastante na contra-reforma. E infelizmente nós temos que acabar a nossa palestra de hoje de uma forma um pouco triste. A reforma sendo tomada de novo por erros. E hoje nós vivemos numa fase semelhante. Mas que nós possamos orar, irmãos, orar e buscar a Deus, para que nós tenhamos um reavivamento. E amanhã nós vamos falar não só da educação jesuíta, mas também da esperança para a educação do povo de Deus. Então que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por ter nos deixado a tua palavra. Porque temos a história e assim podemos olhar para o que aconteceu e não cometermos os mesmos erros. Nós sabemos que nossas mentes estão também formatadas nesse sistema mundano de educação, mas a tua palavra tem nos libertado e a cada dia esses conceitos estão sendo deixados, e os conceitos eternos e divinos estão sendo impressos em nosso entendimento. Pedimos para que esses conceitos possam ser parte de nossas vidas e que nós possamos ser transformados pela renovação de nosso entendimento. Por favor, continue com cada um que estiver ouvindo este seminário. Em nome de Jesus. Amém.